João 15, versículo 7. Já acharam? Diz o seguinte: se vós estiverdes em quem? Em quem? E as minhas palavras estiverem em quem? Em vós. Pedireis tudo o que quiserdes, o quê? E o quê? Vos será feito. Coisa muito interessante esse versículo. Jesus está aqui falando. Nós sabemos que Jesus foi o Verbo, não foi? O Verbo que se fez carne aqui na terra, habitou entre nós. O grande, o Deus Altíssimo, o que ali era a palavra do Senhor, se fez habitar entre nós, veio no corpo, sofreu por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Nós conhecemos esse Jesus, amém? E esse Jesus está aqui falando, olha, se vós estiverdes em mim, isso aqui é muito interessante, se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem comigo, e as minhas palavras estiverem em vós, então nós temos duas coisas aqui, né? Para aí sim acontecer a terceira frase ali. Pedireis tudo o que quiserdes e depois será feito. Mas ele fala, olha, se você estiver em mim. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas, nós queremos ter as coisas e nós não queremos nem nos aproximar de Jesus. Não é assim? Eu não é. Ou sou só eu? Não é só eu não, né? Muita gente também é assim. Às vezes nós estamos aqui, nós queremos as coisas, nós queremos o fluido melhor de Deus, mas nós não queremos nos aproximar de Deus. Nós não queremos nos aproximar de Jesus. Por isso que ele está falando aqui, ó, se você estiverdes em mim, e o mais importante de tudo, as minhas palavras estiverem em vós. As palavras de Deus, de Jesus, têm que estar no nosso coração. Se as palavras de Jesus não estiverem em nosso coração, as coisas não vão acontecer. Por mais que nós vamos querer fazer situações, por mais que você queira aquela situação, mas se a palavra de Jesus não estiver no seu coração, as coisas não vão acontecer. Porque ele fala aqui bem simples, a palavra de Deus é simples, não é simples? É ou não é? É simples. Se nós estudarmos bem, olharmos bem, as palavras são simples. Ele fala, olha, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, aí sim você vai conseguir. Porque você pode acreditar em mim. Você pode falar, não, Jesus é o nosso Salvador, mas se as palavras do Senhor, de Jesus, não estiverem no seu coração, a sua vida não vai caminhar. Você não vai conseguir ir para frente. Você não vai ter ânimo, disposição, você não vai ter aquela força de vontade de conseguir, de conquistar. Você não vai conseguir, porque a palavra de Jesus não está em você, não está no seu coração. E nós precisamos que a palavra de Jesus esteja no nosso coração. Você lembra que ele falou com Josué? Quem esteve aqui semana passada, nós até falamos um pouco sobre isso. Você vê que ele fala, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Josué estava o quê? Desanimado, triste, abatido. Moisés morreu, o que vai acontecer agora? Josué já sabia que era ele, mas ali o desânimo, a pressão do cargo, né? A pressão do cargo abalou Josué. Porque ele falou, como é que eu vou fazer com esse povo todo para chegar à terra de Canaã com eles? A terra prometida. Aí Deus fala com Josué, levanta, vamos, seja forte e corajoso. Mas ele fala, olha, medita nessa palavra dia e noite. Mas por que ele tinha que meditar na palavra? Porque a palavra do Senhor tinha que estar no coração dele. Se a palavra do Senhor está no nosso coração, aí nós vamos conseguir levantar e vencer. Aí você consegue. Aí você vai ter força naquele momento que parece que tudo está dando errado, tudo está desalinhando. Mas quando você está com a palavra do Senhor no seu coração, você se anima. Você fica forte, você se lembra. O Senhor fala, não, mas Deus está comigo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Eu vou adiante, eu não vou desanimar. O desânimo pode abater você, mas nada que uma noite, né? Nada que uma noite faça você se levantar no outro dia, você está bem forte novamente e pronto para se levantar. Porque o desânimo vai vir, vem em todos nós. As circunstâncias vão vir, vem em todos nós.
Todos nós vivemos isso aí. Por mais que às vezes seja com uma situação diferente, uma outra situação você viva, mas todos nós, o diabo vai sempre tentar nos desanimarmos. Ele vai sempre tentar desanimar, vai sempre tentar deixar-nos chateados, tristes, abatidos. Porque o diabo sabe que uma pessoa abatida, ela não quer nada. Uma pessoa abatida não quer saber de mais nada, ela quer somente ficar no canto dela. A pessoa desanima de vez. A pessoa não quer mais viver. Você vê quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Quantas pessoas hoje sofrem angústia que não conseguem sair daquela situação? Mas se você coloca as palavras do Senhor no seu coração, Ele te fortalece dia após dia. Ele te levanta. Ele te ergue. Por mais que as pessoas falem outra coisa para você, mas a palavra do Senhor firmada no seu coração te faz levantar. E Ele continua dizendo, olha, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será o quê? Feito. Então, aí sim, quando você tem a palavra do Senhor no seu coração, você está caminhando com Deus, a palavra dele está no seu coração, aí sim, tudo o que pedires e quiserdes, tudo que você quiser e pedir, talvez hoje, você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada. Talvez hoje a sua família está passando por uma situação difícil e complicada. Talvez é no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, ou é na sua vida conjugal, ou é na sua vida financeira, ou que seja na sua vida espiritual. Coisas têm acontecido, mas Jesus está aqui falando, olha, tudo que se quiserdes, o que você quiser, se você está caminhando comigo, você escuta e entende a minha palavra, guarda a minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes, e aí sim, e vos será feito. Porque se nós apenas pedirmos, nós chegarmos lá e falar, não vou pedir, eu quero uma situação, mas se a palavra do Senhor estiver no nosso coração, a gente pode pedir, a gente pode clamar, mas de nada vai acontecer. Não vai mudar a situação. As coisas não vão se ajeitar. Por mais que a gente chegue lá e peça, vou pedir, eu quero a mudança, mas se a palavra de Deus não está no meu coração e no seu coração, não vai acontecer nada. As coisas não vão fluir. Mas ele fala sempre, olha, coloque a palavra em vós. Tenha essa palavra do Senhor no seu coração. Tenha a palavra do Senhor no seu coração, porque quando você for pedir, você for falar com Deus, as suas súplicas, as suas perguntas serão respondidas. Aquilo que você tanto precisa de uma resposta do Senhor, Deus vai responder. Mas quando você está com Ele, quando você coloca a palavra dele no seu coração, aí sim Deus te escuta. Aí sim Deus te responde. Aí sim a sua vida muda, a sua vida se transforma. Se você colocar a palavra de Deus no seu coração hoje, você pode falar com Deus, falar, Senhor, eu quero uma resposta para minha família. Eu quero uma resposta na minha vida conjugal. Eu não aceito mais viver como eu estou vivendo, eu quero uma resposta. E Deus vai te dar uma resposta daquilo. Talvez você tenha sofrido situações adversas na sua vida. Deus tem a resposta para você. Mas nós não podemos querer a resposta de Deus se nós vivemos a vida que nós queremos. Nós estamos caminhando ali do jeito que a gente quer, do jeito que vai, está bom e está indo, mas nós queremos a resposta de Deus. Vai acontecer? Não vai. Não tem resposta, não tem fala. Se nós estamos seguindo nossos próprios caminhos, se nós estamos seguindo nossas próprias escolhas e não as escolhas de Deus, como é que Deus vai responder? Como é que Deus vai querer te guiar se você não dá ouvidos? Mas aquele que está com Ele, que escuta a palavra dele, esse sim, tem o caminho. Ele responde. Se você quiser, tudo que pedires e o que quiserdes, nos será feito. Quer ver algo interessante? Isaías 1. Abre na sua Bíblia. Isaías 1. Isaías, capítulo 1.
Já acharam? Versículo 19. Tão rápido hoje, né? Tão animados. A gente conhece da Bíblia. Isaías 1:19. O que ele fala aí? Leia novamente. Isso aqui é algo muito interessante, né? Nós vimos que Jesus fala que tudo que pedirmos, Ele vai ouvir, né? Aqui ele fala, olha, Isaías está usando aqui, falando de quando o povo de Israel estava preso. Começa ali naquela situação do rei Ezequias, passando lá nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. O povo estava ali vivendo uma vida que não deveria. E o profeta Isaías começa a exortar o seu povo. Então diz o seguinte, versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comerei o quê? O bem dessa terra. Algumas traduções dizem o melhor dessa terra, não é isso? Isso aqui é um versículo muito usado por muitas pessoas. Muitos pastores pregam isso. Mas é muito interessante nós notarmos que ele fala, olha, se quiserdes e ouvirdes. Aqui nós temos duas coisas. Nós vimos lá como em João também, que era do mesmo jeito, João 15. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Mas aqui fala, olha, se você quiser. Então, é uma escolha, não é? Se quiserdes, é se você quiser. Você pode querer, mas também pode não querer, não pode? A escolha é de quem? É sua. A escolha é minha. Eu posso querer. Nós temos opiniões. Tem gente que tem até opinião mais forte que outros, né? Mas todo mundo tem opinião. Eles querem ou não fazer situações. Você quis vir hoje no culto às 16 horas. Por mais talvez que no seu coração dê uma preguiça na hora, depois do almoço. Mas Jesus falou assim, ó, vai que eu tenho uma bênção hoje. Aí você falou assim, então eu vou. Você quis vir, você veio. Mas ele fala aqui, ó, se quiserdes. Mas agora tem o mais interessante. E ouvirdes. Então não é só querer, né? Você pode querer, mas você tem que o quê? Ouvir. E ouvir quem? A palavra de Deus, a voz de Deus no seu coração. O que Deus ordenar. Aqui o povo estava sendo exortado. Aqui o povo estava vivendo os dias de rebeldes, dias de pessoas que não estavam querendo fazer o que Deus estava dizendo. Mas ele fala, olha, você pode querer, mas você tem que também ouvir. Você pode querer muitas coisas na sua família, você pode querer muitas coisas boas na sua vida, mas se você não ouvir a voz de Deus falando no seu coração, não vai acontecer nada. O mais importante, não sei se você tem reparado, nas duas versículos, é o ouvir a palavra de Deus. Porque querer, todo mundo quer o bem. Você quer o mal da sua família? Você quer o mal da sua vida? Ninguém quer o mal, né? Você quer o seu mal? Tenho certeza que não. Mas ele fala, olha, você quer o bom, você quer o bem, mas se você ouvir, aí sim comereis o bem dessa terra. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. E isso que é muito difícil às vezes, porque a palavra de Deus nos diz coisas maravilhosas. Mas também a palavra de Deus nos exorta, não nos exorta? Ele fala para nós sairmos do mau caminho, abandonarmos nossos pecados e andar uma vida com Deus, não fala isso? E isso é fácil? Não, né? É isso que a palavra de Deus é da nossa vida. É para também nos tratar, para fazer-nos olharmos que existe um caminho melhor. Mas se você só vai se você quiser. Quantos aqui são batizados? Você é batizado, você batizou? Você quis se batizar, não quis? Foi uma escolha sua. Você decidiu se batizar. Você pegou e falou assim, eu vou me batizar, eu quero ter essa vida com Deus, essa vida com Jesus, eu quero abandonar os maus caminhos e viver uma vida com Deus. Você escolheu se batizar. É uma escolha sua. Você escolheu. Como também você pode se batizar. Nós temos muito caso assim, de pessoas que se batizaram, mas um mês depois estavam fora da igreja. Já viram casos assim? A pessoa quis se batizar,
Mas ela não quis continuar ouvindo a voz de Deus. Porque ela tomou aquela decisão naquele momento de se batizar, mas deixou seu coração se enganar por certas situações e saiu, desanimou, perdeu o ânimo, se abateu. Vários e vários casos adversos aconteceram e a pessoa não está mais com Deus. A pessoa decidiu no seu coração sair. Do mesmo jeito que ela decidiu se batizar, ela decidiu sair. Por quê? É sempre uma escolha nossa. Deus sempre deixou avisado, olha, vai ser uma escolha sua. Você escolhe como você tem que andar. Tem um caminho bom e tem um caminho mau. Lembra do filho pródigo? Ele tinha duas coisas. Ele poderia ficar na casa do seu pai, tranquilamente, vivendo aquela vida. Mas ele poderia sair. Ele resolveu fazer o quê? Sair, não foi? Saiu, gastou tudo. Aí nós temos outro caso. Ele poderia ter ficado lá nas ruas, no chiqueiro. Não poderia? Ou poderia ter feito o quê? Voltado. E o que ele fez? Voltou. A nossa vida vai ser sempre feita de escolhas. Qual a escolha você tem tomado para a sua vida? Você tem feito a escolha de ouvir a voz de Deus ou as suas próprias escolhas? Para onde sua vida está caminhando? Para onde sua vida está indo? Qual caminho você tem feito na sua vida? O caminho que Deus ordenou ou o caminho que você quer, que você decidiu? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Se você quiser, comece a ouvir a voz de Deus. Porque Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te mostrar o caminho que Ele tem para você andar. Não é o mesmo caminho que você está andando hoje. Das coisas que você tem feito hoje. É um caminho melhor que Ele tem para você. Comece a escutar a voz de Deus. Porque, como eu falei, querer você quer. Só tem que começar a ouvir. Quando você começa a ouvir, você começa a andar nos caminhos do Senhor. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a entender aquilo que Deus tem para você. Mas você tem que fazer o quê? Meditar na palavra dia e noite. Porque aí sim você vai ter ânimo para se levantar. Você vai ter coragem, você vai ter ousadia para levantar. Você vai ter a vida de Deus na sua vida. Nós temos que escolher um caminho bom. E só um caminho bom. Como diz Jesus, bom é quem? Só é quem? É Deus. Só há um bom. Bom é Deus. Se nós escolhemos andar com Deus, nós estamos andando num caminho bom. Num caminho de paz, de tranquilidade, num caminho que, por mais que as situações ocorram, Deus está ali falando, calma, eu estou aqui com você. Eu estou aqui nessa luta, estou aqui nessa batalha, continua firme, não desanima. Estamos juntos, vamos conseguir, vamos avançar. Você não desanima. Você vê que Josué estava ali prostrado, chateado, triste, abatido, mas quando Deus falou com ele, Josué, levanta, medita, fica forte, eu estou com você, vamos? Veio situações, veio batalhas, a primeira coisa que já veio foi atravessar o Rio Jordão, depois já veio as muralhas de Jericó, só coisa pouca, né? Já veio situações, mas Josué então já estava com Deus, já estava animado, porque Deus sabia, se ele fosse atravessar o Jordão, nem conseguiria, muito menos as muralhas de Jericó. Se Josué não escolhe se levantar, o que seria daquele povo? E agora eu quero falar algo interessante para você. Se você não escolher se levantar hoje, o que será da sua família? Se você não escolher se levantar hoje, o que será dos seus filhos? Se você não escolher se levantar hoje, o que será da sua vida? Até quando nós vamos ficar assim, prostrados? Se nós temos um Deus que fala ao nosso coração para nos levantarmos, até quando nós vamos ficar assim? Deus falou com Josué, Josué levanta. E Josué foi lá, levantou e conquistou. O que nós estamos esperando para conquistar? O que nós estamos esperando para levantar da nossa cama, para vencer dia após dia? Por mais que seja difícil, complicado, nós venceremos dia após dia, porque Deus está conosco. Até quando nós vamos ficar prostrados?
Nós não vamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Deus tem um caminho para cada um de nós. Fique firme no caminho de Deus. Quer ver algo interessante também? 1 de João 5. 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, as cartas de João. 1 de João 5. De João 5,12. O que diz aí? Então vamos lembrar de João 15,5. Lembra que nós falamos no primeiro versículo? Se tiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em quem? Em vós. Então nós vemos aqui em 1 João 5,12, que ele fala o quê? Quem tem o Filho tem o quê? E quem não tem o Filho? Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você quer ter vida? Você quer ter uma vida boa, viver o bem dessa terra, o melhor dessa terra, mas nós precisamos do quê? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus. E o Jesus era o quem? O Verbo, né? A palavra de Deus que se fez carne no meio de nós. E habitou, e morreu e viveu por nós. Então nós temos que, a palavra de Deus tem que estar em nós. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós temos vida. Que coisa maravilhosa, não é? Nós paramos de pensar, se a palavra de Deus está em mim, está em você, nós temos vida. Os rios de Deus fluem em nosso coração, em nossa alma, nosso espírito. Aquela fonte, lembra de Jesus com a mulher samaritana? Ele queria dar para a mulher o quê? Uma água viva, né? É uma fonte inesgotável que flui dentro de nós. Essa fonte quer fluir dentro de você hoje. Quer multiplicar, quer vencer. Quer que seja inesgotável na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus esteja viva na sua vida. É uma palavra viva, ela não morre. Ela está sempre ali, viva e eficaz. Quem tem o Filho, tem vida. Queira o Filho, queira Jesus, queira a palavra de Deus no seu coração. Traz Jesus para mais perto de você. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão. Busque mais o Senhor Jesus. Busque mais aprender mais de Deus. Busque aprender mais das coisas de Deus, porque quando você mais conhece as coisas de Deus, melhor fica a sua vida. Mais você vai entender o significado das coisas que talvez para você agora não faz sentido. Você vai encontrar a resposta de Deus somente em uma situação. Com Deus. Deus te responde. Deus traz a resposta para você. Deus muda a sua vida. Deus transforma a sua vida. Mas você precisa ter quem? O Filho, Jesus na sua vida. Porque quem não tem o Filho de Deus, não tem Jesus, não tem vida. Quando você se foi batizar, muitas pessoas aqui falaram que eram batizadas. Mas, quando você decidiu se batizar, você deixou a velha criatura por uma nova criatura. Uma nova vida. Com quem? Com Deus, com Jesus. Você escolheu uma nova vida. Por isso que ele fala, olha, quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Porque está vivendo uma vida que não segue os princípios do Senhor. Que não segue o que a Bíblia diz. Você não tem vida. Você não está escolhendo viver uma vida com Jesus. Você não está escolhendo viver uma vida com Deus. Uma vida com Deus é boa? Com Deus é boa, não é? E uma vida sem Deus é boa? Então não tem vida.
Mas lembra que nós falamos antes? A escolha é de quem? De cada um de nós. Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher qual caminho você quer andar. Mas Ele está sempre mostrando, olha, se você quer andar por um caminho bom, quem tem o Filho de Deus tem vida. Quem não tem, não tem vida. Deus nos mostra claramente. Lembra quando eu falei no início? A Bíblia é fácil, prática para nós entendermos. Está simples. Você pode escolher um caminho, mas Deus pode te mostrar outro. Qual caminho você escolhe? Qual caminho você quer andar? Qual caminho você decidiu seguir a sua vida? O que tem o Filho de Deus, que tem a vida, ou que não tem o Filho de Deus e não tem vida? A escolha é nossa. Se quiserdes, e o quê? Ouvirdes. Lembra que Jesus falava? Quem tem ouvidos, que ouça. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido falar assim, quando Deus fala assim, ó, não vai por esse caminho é perdição. Esse caminho está errado, fuja disso. Fuja dessas situações. Lembra que de Jó? Jó até fugia, né, do caminho. Ele nem chegava perto. Se desviava da aparência do mal, do mal. Ele nem chegava perto do mal, porque quando você vai chegando, achando que não vai acontecer nada, você vai se aproximando, cuidado. É que nem aquele marido ou esposa, né, que começa com uma conversinha fiada com outra pessoa. Ah, mas não é nada. Mas não é nada, não. Vai indo, vai conversando. Não, mas não tem nada, não. É só minha amiga, só meu amigo, né? Quando você vai ver, já está mergulhado naquela situação terrível, está fazendo coisa que não deveria, está traindo a esposa. Por quê? Mas não era nada. Mas ele está aqui falando, olha, você escolheu um caminho. Desde o início, falou que ele estava errado, mas você falou que não era nada. É um caminho que você vai andando cada vez mais. O filho pródigo achou que ele estava arrebentando, né? Estou com dinheiro, peguei a metade dos meus bens, estou maravilha, olha, estou rico. Vou fugir daqui, vou fazer as coisas que eu quero. Foi num caminho, foi indo, até o ponto de chegar e falar assim, o que eu estou fazendo? Perdi tudo, estou comendo a comida dos porcos, o que é da minha vida agora? O que será? Mas Jesus foi e mostrou para ele outro caminho. Se nós dermos ouvidos a Jesus, Ele vai sempre nos mostrar o melhor caminho. Para nós encerrarmos, 2 Coríntios, nós já vamos encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra aí na sua Bíblia. Segundo Coríntios 4. Já acharam? Hoje o pessoal está rápido, estou gostando, o pessoal está animado hoje. Diga amém. Está vendo? Está animado, estou gostando. 2 Coríntios 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de quê? De fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Que ele fala, olha, você crê? Está com o espírito de fé? Ele fala, crê, por isso que falei. E também nós cremos, por isso nós também o quê? Falamos. Nós acreditamos que Jesus é o nosso Rei. Nós acreditamos que Jesus é a nossa vida. Amém? E ele fala, olha, crê, por isso eu falei. Sabendo que o Senhor Jesus ressuscitou por nós. Deu a vida por cada um de nós.
morreu naquela cruz daquele Calvário por cada um de nós, para que nós tenhamos uma vida eterna, para que nós tenhamos vida. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida. E ele continua dizendo, olha, sabendo que citou, tal, nos estará também vós, por Jesus, nos apresentará convosco, porque tudo isso é por o quê? É por quê? Amor de quem? Tudo isso é por amor. Deus te ama. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado, Deus te ama. Deus te ama. Diga para ele, Deus te ama. Deus ama você. Deus te ama. Olha que coisa interessante. Deus ama você. Por mais que você fale que ninguém te ama, Deus te ama. E Ele quer o seu bem. E Ele continua dizendo, olha, que é por amor de vós, para que a graça do nosso Jesus, multiplicada por meio de quê? De muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Nós temos uma vida com Jesus. Quando nós escolhemos uma vida com Deus, a graça de Deus é derramada em nós. E isso é maravilhoso para nós. Quando a graça de Deus é derramada em nós, as coisas fluem, as coisas acontecem. Nada vai poder parar você, nada vai poder desanimar você, porque a graça de Deus está na sua vida. Mas ele fala, ó, eu criei, por isso falei. Acredite, tenha fé em Deus. Mude a sua vida hoje, mude sua história hoje. Que nem eu falei, às vezes sua família está precisando de uma ajuda, de uma pessoa de fé na família. Essa pessoa de fé é você. Creia. Por isso, fale. Determine. Tenha fé. Acredite. Coloque seu joelho no chão e ore, peça a Deus. Porque Ele te ouve. Se quiserdes o quê? E ouvirdes, comerei o quê? O bem dessa terra. Confia em Deus. Confia no Senhor. E Ele vai te responder. Amém?